Um ótimo dia a todos os amados e amadas do Pai Celestial. Hoje, 26 de fevereiro de 2020, uma bela quarta-feira ensolarada, o Senhor tem nos dado. Para você que está aí triste, amargurado nesta manhã, lembre-se, Jesus te ama. Você é amado e amada do Pai. Hoje nós vamos ler Êxodo 17. No segundo vídeo nós vamos ler Marcos 13, 27 a 37 e Marcos 14. Estamos dividindo a leitura em dois vídeos, porque não está ficando muito extenso os vídeos, e aí fica mais prático para você estar ouvindo. E eu pesquisei um gomer, que nós lemos ontem, isso aqui vai aparecer bastante aqui no Êxodo, é 1,5 litro. E um efa são 37 litros. Então, um gomer, 1,5 litro. E um efa, 37 litros. Por que se pronuncia gomer? Porque o acento circunflexo está no O. Então, não é gomer, é gomer. Então, 1,5 litro e um efa, 37 litros. Então, vamos lá para Êxodo capítulo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha só, mais uma vez, aqui está sendo a terceira vez. Daqui a pouco Deus já vai dar a conta das vezes. Como eu disse ontem, Deus sabe. Deus sabe todos os dias da nossa vida que a gente murmura. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado
e o outro do outro. Assim, ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E, assim, Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amados, eu quero comentar rapidinho que aqui já foi o capítulo 17. O capítulo 17 de Êxodo só tem 16 versículos. Como ontem, Marcos capítulo 12, capítulo 13 estava bem extenso, hoje nós vamos ler aqui, já nessa primeira parte da leitura, vamos estar lendo Marcos capítulo 13 ainda, versículos 27 a 37. Mas antes eu quero comentar um pouquinho sobre esse texto. Às vezes uma obra do Senhor em algum lugar, ela está tão difícil de prosperar, sabe por quê? Porque os Arãos e Urs da vida não sustentam os braços de Moisés. Quem é o Moisés daquele lugar? É o anjo da igreja, é o pastor da igreja. E aí a obra não vai adiante mesmo. E o Amaleque é Satanás, inimigo das nossas almas. Como que você deixa de segurar os braços do seu pastor, do Moisés de Deus, aí onde você está congregando? Quando você se rebela contra ele. Ao invés de você se ajuntar a ele, não, você se rebela. O pastor sabe menos do que você, o pastor é um pobre coitado, o pastor não tem estudo secular tanto quanto você, mas ele é autoridade sobre a tua vida. E ali ele é que está com a autoridade de Deus para comandar, ou seja, para apacentar, para guiar aquele povo, e não você. Você tem obrigação de ajudar. Ah, mas eu discordei de alguma coisa. Está fora da Bíblia Sagrada? Ou está dentro? Está fora? Moisés também pode errar. Chega até ele só. Tenha coragem, seja homem e mulher de Deus para isso. Chega até ele e diz: pastor, mas de acordo com a Bíblia isso aqui não está certo. Mas vai segundo o Espírito Santo de Deus e não com partidarismo, com divisão no meio da obra de Deus. Isso não se faz. E aí você vai ser abençoado e bem-sucedido em tudo na sua vida ministerial, na sua vida secular, mas se você se rebelar, como aquele povo lá de Corá, aí infelizmente a bênção não virá. Não é por acaso que depois o Davi, inspirado por Deus, ele escreve: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É pecado discordar do pastor? Não é não. Chame ele à parte e fale com ele, ao invés de falar dele pelas costas dele. E aí você não vai estar fazendo como o Arão e o Ur, de forma alguma. Esse é o meu conselho para você nesta manhã. Então vamos terminar aqui o Marcos 13, nós vamos agora do 27 ao 37, que esse capítulo ele é imenso. Então às vezes a gente para comentar e não dá tempo. Vai dizer assim, voltando ao nosso cabeçalho aqui, o sermão profético continua a vinda do Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro, ou seja, está assim, desabrochando, né? Tenro vem de ramo jovem que está, planta que está, sabe aqueles brotinhos? Você fica encantado, maravilhado. Então, e aí ele ainda continua, e brotam folhas. Quando já o seu ramo se torna tenro, e brotam folhas, ou seja, ramos novos. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes sucederem essas coisas,
sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua, a vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai. Ou seja, preste atenção, vigie e ore. É isso que Jesus está dizendo. Porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se ao meio-dia, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, ou seja, vindo sem esperarmos. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Esse aqui é o conselho do Senhor. Daqui a pouco vamos ler Marcos 14, para você ter uma noção. Olha aqui o Marcos 14. Tem que ser mesmo em 2 vídeos. Ele tem nada mais, nada menos que 72 versículos. Não é fácil não, né? Mas nós vamos lendo, em nome de Jesus. Que você possa ter um dia de alegria na presença do Senhor. A palavra do Senhor, ela sozinha, ela nos recreia, amados. Eu lendo a palavra, eu fico tão feliz e eu tenho certeza que você vai continuar se alegrando na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, na presença do Senhor, Salmo 16, me parece que o penúltimo versículo, a abundância de alegrias, a sua mão direita há delícias perpetuamente. Se alegre, amados, você está vivo. Se você está aí, do outro lado, ouvindo essa palavra, é porque você está com a sua mente perfeita. Quantos amanheceram sem ter a sua mente firme no lugar? Quantas pessoas jovens já perderam o sentido? Já não entendem mais, para eles tanto faz, mas você está aí ouvindo, amém? Tenho certeza que você já cuidou aí, para você mulher, já cuidou dos seus afazeres, já está arrumando seu almoço, eu já vou arrumar o meu. Tudo isso é motivo de felicidade. Às vezes é tão repetitivo que a gente não percebe que se a gente está fazendo um almoço, é difícil? É. Ainda mais quando a idade vai passando um pouquinho, né? Dos 50, dos 60. Parece que é tão cansativo, mas se você está fazendo o seu almoço, é porque o Senhor te deu condições para isso. O Senhor proveu tudo aí na sua casa. Dê graças ao Senhor por tudo. Até daqui a pouco, na nossa leitura agora, terminando, né? O Marcos 14. E daqui a pouco, também na parte da tarde, vamos estar fazendo a oração da tarde. Nessa madrugada o Senhor não me despertou. Estava um tanto quanto cansada, mas não tem problema, nós vamos orar à tarde. Que o Senhor continue te abençoando.